Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero fazer uma provocação. Provavelmente você já abriu o ChatGPT ou outro AI e pediu para ele melhorar o texto ou corrigir a gramática e pensou: nossa, que legal, que bacana. Mas se eu dissesse que você está usando uma Ferrari apenas para ouvir o rádio? O que vamos ver hoje não é sobre tecnologia, é sobre a engenharia de prompts. É a arte de transformar essa ferramenta em um associado sênior, capaz de estruturar teses de defesa complexa ou redigir uma inicial bem ajustada ao caso, sem erros. Eu vou usar uma metodologia aqui sem o juridiquês tecnológico. Nós vamos direto ao ponto. Para começar, precisamos entender o que é uma LLM. Imagine que ela não é um buscador como o Google, ela é uma máquina de previsão. Se eu digo "era uma vez uma fada", o modelo foi treinado com terabytes de texto para prever que a próxima frase provável é que vivia em uma floresta mágica. Por que isso importa para o direito? Porque se você faz uma pergunta vaga, a IA vai te dar a resposta estatisticamente provável, que geralmente é genérica. Para obter ouro, precisamos refinar como pedimos. Existem dois princípios fundamentais para um bom prompt. O primeiro é: escreva instruções claras e específicas. A IA não te conhece, ela não sabe qual a sua especialidade no direito. Se você não der o contexto, ela vai alucinar. E no direito, a alucinação é quando a IA inventa fatos, leis, jurisprudências que não existem. Vamos para uma analogia. Se eu te solto em um bosque e digo: vá até a árvore, você vai perguntar: qual árvore? No direito é igual. Não diga escreva uma defesa. Diga escreva uma tese de defesa para um caso de furto qualificado, onde o réu é primário, pai de família e devolveu o bem voluntariamente. Quanto mais específico, menos opções erradas sobram para a IA. O que é alucinação? Na inteligência artificial generativa, a alucinação ocorre quando um modelo LLM gera respostas confiantes, mas factualmente incorretas. A IA não está mentindo propositalmente. Ela está completando padrões probabilísticos e, ao preencher lacunas de informação, acaba criando fatos, datas ou eventos que não existem na realidade. Não utilize o ChatGPT, o Gemini, o Claude para fazer pesquisa de jurisprudência. Podemos afirmar isso porque essas IAs são modelos de linguagem e não bancos de dados. Elas funcionam prevendo a próxima palavra provável, não consultando arquivos reais. Por isso elas alucinam, inventando números de processo e decisões que parecem reais, mas não existem. Elas são imbatíveis em gramática, síntese e estruturação lógica. Pense nessas IA como excelentes escritores, mas péssimos bibliotecários. A regra de ouro: você garante a verdade pesquisando a jurisprudência em fontes confiáveis. A IA garante a forma escrevendo o texto com base no que você forneceu. Para estruturar isso, todo prompt de elite tem 4 elementos. Primeiro, instrução. O que você quer que ela faça. Segundo, contexto. Quem é você e qual a situação. Terceiro, dados de entrada. O texto da lei ou o depoimento. Quarto, indicador de saída. Se você quer tabela, lista ou texto. Imagine que eu sou um advogado de família. Olha a diferença quando eu dou uma persona para IA. Eu digo: contexto. Sou advogado especializado em divórcios litigiosos. Instrução. Analise o relato do cliente
e sugira uma estratégia de partilha de bens. Quando faço isso, ela acessa um vocabulário e uma lógica específica daquela área. Nós falamos do primeiro princípio, que é clareza e especificidade. Agora, o segundo princípio de ouro: dê tempo para o modelo pensar. Se você joga um cálculo complexo de pena ou de inventário e pede a resposta imediata, a chance de erro é alta. A IA tenta adivinhar o número final. A técnica mágica aqui chama-se Chain of Thought, cadeia de pensamento. Imagine uma sucessão com 3 herdeiros, meação da viúva e dívidas do espólio. O segredo é adicionar a frase: pense passo a passo. Ou então, descreva o raciocínio lógico antes de dar o valor final. Isso obriga o modelo a escrever cada etapa do cálculo, o que aumenta drasticamente a precisão. Vamos a um exemplo prático. Aqui está um prompt bem estruturado. Começa com a persona. Você é um advogado especialista em família e sucessões altamente especializado. Então eu estou dizendo para a IA quem eu sou, que eu quero que ela interprete. Agora, usando a técnica Chain of Thought, raciocine passo a passo. Agora eu vou colocar os passos que eu quero que ela dê. Elabore o cálculo da partilha de uma sucessão com 3 herdeiros, meação da viúva, casada no regime da comunhão de bens e dívidas do espólio. Aí eu vou falar dos bens. Bens: um imóvel no valor de 2 milhões, um veículo Toyota Cross no valor de 280 mil, ações do Banco do Brasil no valor de 60 mil e o valor de 700 mil em aplicações do CDI na conta corrente. Aí eu coloquei uma pegadinha aqui, ó. Um VGBL tendo como beneficiário apenas a viúva no valor de 600 mil. Dívidas, uma dívida com fisco no valor de 16 mil. Eu pedi para ele calcular o valor do ITCMD sem multa de atraso, o valor da escritura de cartório com base na tabela do tabelião de notas de São Paulo 2025 e os honorários advocatícios com base em 5% do monte mor. Esse trabalho que eu estou mostrando, ele já foi executado, por isso que está dessa forma. Eu vou mostrar para vocês o resultado. Veja como a IA já estruturou o resultado. Ó. Ela deu as premissas jurídicas, ó. Ela interpretou. Para esse cálculo, considerei que todos os bens listados são bens comuns do casal, adquiridos na constância ou comunicáveis, o que garante à viúva o direito da meação. Então ele já explicou que a viúva tem direito à meação, 50% do patrimônio líquido. Sobre o VGBL, a nossa pegadinha. Conforme a jurisprudência pacificada do STJ, o VGBL, como beneficiário indicado, tem natureza de seguro de pessoa. Portanto, entra no inventário e não sofre incidência do ITCMD. A viúva levanta esse valor administrativamente junto ao banco sem necessidade de partilha. Veja que ele já excluiu o VGBL da partilha. Falou da dívida, aí ele fez o levantamento patrimonial, apurou o monte partível. O monte mor bruto é 3 milhões e 40, as dívidas 16 e o patrimônio líquido é 3 milhões e 24. A viúva senumeira tem direito à metade do patrimônio líquido por direito próprio, regime de bens, não por herança. Então o valor da meação é 1.512. 1.512. Sobre esse valor não incide o imposto de TCMD, pois não é transmissão, é manutenção de propriedade pré-existente. Veja que até aqui ela está absolutamente correta. Aqui ele faz a divisão por herdeiros, divide por 3 herdeiros, ele calcula o ITCMD sem a multa, então já demos essa premissa que não tem multa, já indica que cada filho vai pagar 20.160 para cada filho de ITCMD. Ele faz uma estimativa do valor da escritura e faz uma previsão orçamentária maior e também
calcula o valor dos honorários. Depois ele me deu um resumo final, olha. Quanto vai ficar para a viúva, quanto ela vai receber do VGBL, quanto o herdeiro vai receber, valor bruto e valor líquido. E aqui ele faz uma descrição dos impostos, do valor do cartório, dos honorários dos advogados e da dívida fiscal. E dá um total. Eu continuei conversando com a IA. O que eu fiz? Eu coloquei um outro prompt que está aqui, ó. Tá aqui. O cliente pediu um desconto. Aplique o percentual dos honorários advocatícios apenas sobre o quinhão dos herdeiros. Refaça todo o raciocínio integralmente. E ele fez todo o raciocínio. E os valores são os mesmos da resposta acima. Mas ao final, ele calculou o valor dos honorários no valor de 76.400. Então, ele aplicou somente sobre o quinhão dos herdeiros. Com isso, com essa técnica Chain of Thought, nós temos um resultado passo a passo, cálculo por cálculo e a explicação de cada um. Isso permite que você possa levar essa resposta a um outro prompt no qual você vai fazer a peça inicial. Esse resultado ele serve como base para você elaborar uma peça inicial, ou a partilha de bens, ou o que seja dentro do processo. Você pode usar essa resposta como a sua base, como a sua fonte já de um trabalho anterior. E isso eu uso muito. Você faz primeiro um trabalho, com esse trabalho você vai instruir aquele outro prompt que vai chegar no momento final. E aí você vai ter uma peça, uma produção final muito mais ajustada. Ó, aqui nós temos algumas técnicas de prompt, né? A mais simples é o Zero Shot. É um prompt simples. Por exemplo, o que é a LGPD? A outra técnica poderosa é o Few Shot Prompting. Basicamente é dar exemplos. Quer que a IA escreva como você? Pegue uma petição sua, antiga, coloque no prompt e diga: aqui está um exemplo do meu estilo de escrita. Depois você peça: imitando o estilo anterior, redija um novo parágrafo. O uso de delimitadores como hashtags e aspas ajuda a organizar a cabeça da máquina. E para finalizar, lembre-se, os ajustes. A engenharia de prompt é sobre tentativa e erro. Raramente o primeiro resultado será perfeito. Você gera, analisa o erro, refina e tenta de novo. Chegamos ao final. Hoje nós pudemos ver dois princípios fundamentais das técnicas de engenharia de prompt: a especificidade e a clareza. Esse é um dos princípios. E o segundo princípio é: dê tempo para a IA pensar. Quando você usa o prompt Chain of Thought, cadeia de pensamentos, você está justamente dando a IA tempo para pensar. Assim ela vai resolvendo o problema por etapas. Com isso, a chance de ela dar uma resposta mais ajustada é muito mais provável. Falamos também de algumas outras técnicas de prompt, como o Zero Shot, que é um prompt muito simples, onde você faz uma pergunta direta. O que é a LGPD, por exemplo? Few Shot Prompt é um prompt em que você insere um exemplo que você quer que a IA siga. Você está fazendo uma petição inicial e pode inserir nesse prompt um modelo de uma petição antiga. Você quer que a IA siga aquele modelo, entregue daquela forma, ou que ela use aquele tipo de linguagem que você usa. Essa é a técnica Few Shot Prompt, aquela que você dá alguns exemplos para a IA seguir. E ao final falamos dos ajustes, sempre necessários. Nem toda a primeira resposta que você vai receber da IA é aquela totalmente a seu gosto. Você vai ajustando, dando novas informações, fazendo novas perguntas, e a IA vai ajustando a resposta até que você chegue num produto final
que lhe agrade. Com isso você pode ter uma peça que vai lhe demandar pouquíssimo trabalho final, praticamente pronto. E deixamos um alerta, né? O Gemini, o ChatGPT, o Claude, essas grandes LLMs, elas não são banco de dados, portanto, não faça pesquisa de jurisprudência nela. Elas não são boas para isso. Existem outras inteligências artificiais melhores para fazer esse tipo de trabalho. Elas são boas para escrever. Elas vão criar textos muito bons. Nisso elas são fantásticas. E ao final eu chego com uma reflexão, né? O advogado que domina esses prompts vai substituir o advogado que não domina. É simples assim. Obrigado. Até a próxima.